Sim. Em geral, esses pacientes que sofrem de doença renal crônica terminal, alguns deles têm indicação de realizar transplante renal. E esses pacientes, mesmo que realizem transplante renal, vão precisar de um acompanhamento desse transplante, de um acompanhamento desse enxerto, como a gente chama, e que em alguns casos o cirurgião endovascular ele é adequado a ser procurado por complicação pós-operatória. Pacientes renais também podem ter um acompanhamento de um cirurgião vascular. E é sobre isso que hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Barbosa aqui na TV Endovasc. Seja bem-vindo, está começando mais um programa. Dr. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui. A questão dos pacientes que são acompanhados já por um nefrologista que já faz todo esse acompanhamento, como que entra a parte do cirurgião vascular? Então, a cirurgia vascular tem uma atuação bem definida no tratamento dos pacientes nefrológicos, pacientes que têm doença renal terminal. O que é isso? Pacientes que ou estão em programação para fazer hemodiálise ou pacientes que já fazem hemodiálise. De que forma a cirurgia vascular atua? Ela atua no acesso desses pacientes. Todo paciente que vai precisar de uma hemodiálise, ele precisa de um acesso vascular para a hemodiálise. E é aí onde atuamos, tanto no implante de catéteres, que são os acessos menos permanentes, quanto acessos mais definitivos, como fístulas de hemodiálise. Quais as orientações quando vai se procurar um especialista para se fazer isso? Então, a princípio, todo esse paciente é acompanhado por um nefrologista, que ele o acompanha durante toda essa doença. E quando ele está num estágio em que se está próximo a realizar essas hemodiálises, em geral os nefrologistas nos encaminham para que possamos providenciar esse tipo de acesso. Nós temos acesso que quanto antes o paciente chega ao cirurgião vascular, quanto antes ele é acompanhado, a chance dele ter acesso por mais tempo durante a vida aumenta muito. Existe alguma contraindicação na hora de se fazer o procedimento, algum cuidado, alguma orientação a mais que é preciso ter? Existem sim alguns cuidados, uns cuidados pré-operatórios convencionais, nada muito específico, são procedimentos em geral, na maioria dos casos, de pequeno porte. Então, com acompanhamento, com uma breve conversa e orientação pré-operatória, o paciente vai se sentir bem mais tranquilo para realizar esses procedimentos. Às vezes, aquele paciente já chega na fase de fazer transplante e depois ele precisa voltar para o cirurgião vascular? Sim. Em geral, esses pacientes que sofrem de doença renal crônica terminal, alguns deles têm indicação de realizar transplante renal. E esses pacientes, mesmo que realizem transplante renal, vão precisar de um acompanhamento desse transplante, de um acompanhamento desse enxerto, como a gente chama, e que em alguns casos o cirurgião endovascular ele é adequado a ser procurado por complicação pós-operatória. Mas assim, não é o frequente, mas acontece. E qual a recomendação? Qual tem que ser a orientação primordial na hora de se fazer esse procedimento para o paciente? Ele deve ficar atento a quê? Para que ele veja que aquilo ali realmente está sendo feito da melhor forma e da maneira mais adequada. O paciente renal crônico, ele deve ter atenção ao seu acesso vascular. Então, assim que ele tiver indicação de ter que fazer hemodiálise, ele deve procurar um cirurgião vascular o quanto antes. Porque só assim ele vai ter um acesso definitivo, um acesso seguro e um acesso permanente. Quando o paciente que já faz diálise já está assim com as fístulas, qual é o cuidado que ele precisa ter para evitar problemas ainda maiores? Então, hoje em dia a gente tem um monitorização dessas fístulas constantes pelo cirurgião vascular nas grandes equipes de nefrologia. Principalmente aqui no João Pessoa a gente trabalha muito nessa área. Então a gente faz um acompanhamento, mesmo que contínuo, semestral na maioria das vezes, desta fístula para ver se está havendo algum problema, algum grau de estreitamento, algum grau de dilatação que precise ser corrigido antes que essa fístula pare. Aí seria o quê? Outro procedimento cirúrgico? Então, o objetivo desse acompanhamento é evitarmos a perda da fístula, a perda daquele acesso. Então a gente faz isso aí com o objetivo de que isso dure o maior tempo possível. Caso ele perca essa fístula, a gente ainda tem a possibilidade, alguns tratamentos que a gente pode fazer para resgatar a fístula. Agora, em último caso não consiga nenhum desses tratamentos, é que aí a gente vai ter que fazer outro acesso de novo.
Muito obrigada pelas suas informações, doutor Marcos. Acompanhe as redes sociais da Endovasc, fique bem informado, faça check-up, cuide da sua saúde.